Vamos nessa. É verdade, gente. A Enel vai falar. 10 horas e 36 minutos, data histórica. A Enel está na ponta da linha. Senhor Darcio Dias, porta-voz, diretor de operações da Enel. Eu queria agradecer sua participação. Bom dia para o senhor. E queria fazer uma pergunta. O senhor me perdoe, com todo respeito, mas a pergunta é a seguinte. O prefeito Ricardo Nunes ontem disse com todas as letras que a empresa é irresponsável e chamou o CEO da empresa de mentiroso. A empresa é irresponsável e mentirosa? Bom dia, Sabino. Bom dia, Lupato. Bom dia. Bom dia, os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Estou aqui representando a Enel como responsável pela área de operações e vou me ater única e exclusivamente a assuntos relacionados a esse tema. O que eu posso afirmar é que as informações que a Enel passa são dados que, inclusive, são depois inseridos em canais específicos do órgão regulador, eles são auditáveis e, portanto, são dados que a gente consegue comprovar a entrega de cada um deles que a gente comunica. Dácio, nós temos aqui um termômetro muito fiel, que são os ouvintes. Eles conseguem participar conosco instantaneamente pelo WhatsApp aqui da Rádio Bandeirantes. E aí, quando chove, é instantâneo também. Começa, olha, eu tô sem luz há 12 horas. Olha, eu tô sem luz há 2 dias. Em novembro do ano passado, olha, eu tô sem luz há 1 semana. E aí, agora, com uma chuva de segunda, terça e quarta, temporal aqui na capital paulista, as reclamações sempre surgem. E aí as notas que são encaminhadas aqui pra gente pela Enel mostram assim: olha, 60% já está restabelecido, 80% já está restabelecido. Mas eu queria entender um pouco melhor, como o senhor disse que vai se ater apenas à parte de operação, qual é a operação? Porque aumentamos o número de equipes na rua. Mas só isso é o suficiente? O problema continua acontecendo. Não, aliás, se o senhor me permite, eu queria entender até onde o senhor pode falar, porque é o seguinte, o senhor disse que não vai falar aí sobre as acusações do prefeito Ricardo Nunes. A sua assessoria pediu para a gente não perguntar nada de caso específico de ouvinte nosso. Então, o que o senhor pode falar, por favor? Assim a gente fica de uma forma mais objetiva essa entrevista. Assim, eu vou falar um pouco sobre os temas que estão sendo abordados aqui. Eu não vou me restringir a fazer nenhuma resposta relacionada à parte de operação e vou explicar agora o que está havendo aí da parte de operação, como que a gente está atuando, falar um pouquinho que essa preparação para esse período que a gente está vivendo não se inicia agora nesse período de verão. Isso a gente já tem um histórico de fazer a atuação. E se vocês me permitirem, eu posso falar, já abordar um pouco esse aspecto, as preparações, como é que tem sido esses últimos 3 dias, o que a gente já tem aí, sim, de previsão para hoje, os próximos dias. Perfeito. Também. Então, por favor. Vocês podem me ajudar. Hein? Eu já tinha feito uma das perguntas aí, né? Como que é feita essa operação? Porque como a Ana Paula Rodrigues disse, me parece que é um enxuga-gelo, né? Não tem como melhorar o serviço em relação aos moradores que sequencialmente ficam sem luz quando chove. A gente, fazendo só um pouco uma introdução de como funciona esses temas, né? A gente, por exemplo, quando a gente pega o histórico de investimentos que a Enel vem fazendo, ela é mais de 50% maior do que vinha o outro controlador, que a gente investia na casa de 800 milhões, passou a ser acima de 1,3 bilhões a cada ano. Nos últimos 4 anos foram mais de 6 bilhões investidos na rede. E esses investimentos estão concentrados em diversas ações de manutenção e modernização dessa rede. Então, a Enel, o ano passado, foram mais de 300 mil podas de galhos de árvores que estão próximos à nossa rede foram executados. Hoje, a gente possui mais de 10 mil equipamentos que são telecontrolados e isso faz com que a gente consiga ter uma agilidade na recomposição da rede. Hoje, a gente tem sistemas que faz a autorreconfiguração da rede automática e nos últimos 4 anos evitaram que mais de 35 milhões de clientes sofressem uma interrupção. E, especificamente no ano de 2023, mais de 11 milhões de clientes deixaram de ter uma interrupção justamente por conta dessa autorreconfiguração. O que a gente tem observado
é que mesmo com esses investimentos sendo realizados nessa intensidade, né, de 50% maior do que a gente tinha no período anterior, e com toda essa automação e as ações de poda e manutenção dos galhos distantes da nossa rede, a gente tem visto que os eventos climáticos têm se tornado mais frequentes e severos, e esses fenômenos têm gerado um comportamento diferente do que a gente vinha observando nos últimos anos. Então a gente percebe aí no próprio relato que vocês fizeram nessa semana de mais de 500 árvores caíram, e aí quando essas árvores caem e atingem nossa rede, elas acabam realmente trazendo danos muito severos, acabam destruindo a rede, então não é um simples reparo que precisa ser feito, e gera uma complexidade muito grande na parte de recomposição. Óbvio, assim, é um tema importante. A gente tem uma parceria com o Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e as prefeituras para trabalhar de forma coordenada, conjunta, para fazer as remoções das árvores, mas isso acresce um tempo adicional, né? Você tem primeiro que fazer a remoção daquela árvore para depois entrar com as equipes pesadas para poder fazer o reparo. E ainda falando um pouco... Não, mas na verdade tem um passo anterior, né? Que é desligar a luz para poder fazer a remoção da árvore, não é isso? Isso são coisas que acabam acontecendo em conjunto. Primeiro, a árvore cai, ela já faz o desligamento da energia para que a pessoa possa interagir com a rede. A gente introduz medidas de segurança para que aquilo possa ser feito de forma segura, para que não tenha ninguém que tome choque fazendo aquela atividade. E aí esse trabalho é feito em conjunto, né? Um ponto importante também, que nesse período a gente prepara as equipes que normalmente atuam em outras atividades comerciais, combate a perdas comerciais, as equipes de obras, elas são habilitadas a atuar nesse período na emergência e estão atuando na emergência. Então, de segunda-feira para cá, a gente tem colocado 800 equipes atuando em campo, paralisando as atividades comerciais, de perdas comerciais, de obras e expansão de rede. Todo o contingente está direcionado para o atendimento emergencial, por isso que a gente tem conseguido dar uma resposta rápida, mesmo em condições severas do ponto de vista de clima, que acaba impactando muito a nossa rede, que é majoritariamente aérea, né? Então, Senhor Dárcio? A gente tínhamos previsões de chuvas esparsas e com volumes pequenos e ventos na casa de 30, 40 km por hora, a gente viu que a intensidade dos ventos chegaram a 75, 96 km por hora. Ontem vocês mesmos relataram aqui ventos de 60 km por hora e 90 km por hora aqui perto do interior, e volumes de chuva muito maiores do que estavam previstos também. Então, mesmo diante dessa condição, a gente tem conseguido dar uma boa resposta frente a esses eventos que acabam nos atingindo e tendo uma boa recuperação. No momento, agora, você falou em 60%, né? A gente está com 70% de recuperação dos clientes que foram impactados aí no momento na data de ontem. Tá bom? Seu Darcio, deixa eu desenvolver um raciocínio aqui, vamos ver se a gente consegue se entender aqui. Olha só. Uma empresa, quando tem um fato grave, uma empresa, quando enfrenta uma situação gravíssima, como a Enel enfrentou, se comete erro, e todo mundo é passível de erro, avalia esses erros, faz ali quase uma classificação, ó, fomos bem, fomos mal, temos que corrigir isso, temos que corrigir aquilo. O senhor está dizendo, o senhor repetiu aí 2 vezes, que o serviço da Enel está sendo ágil e bom. E o senhor também poderia nos explicar, da crise de novembro para cá, nas reuniões internas que os senhores tiveram, o que é que se resolveu melhorar? Qual foi a melhoria efetiva que aconteceu lá de novembro para cá? E por que o senhor considera que o serviço está bom? Acho que esse é um ponto importante a gente esclarecer, né? Então, quando a gente pega o histórico, né, de 2017 para cá, a gente saiu de uma duração equivalente, que é o indicador principal da distribuidora do ponto de vista técnico, saímos lá de 13 horas para 6.3, 6.5, que é o que a gente está performando agora. Então, a gente teve uma redução significativa, de 50% aí quase no período, e dentro do que estabelece nosso contrato de concessão, nosso regulador. Então, isso mostra que a gente está prestando um bom nível de serviço. Essa é a forma como a gente... O senhor poderia repetir, por favor? O senhor poderia repetir essa última frase? Estão prestando?
estamos prestando um bom serviço dentro do que está estabelecido na nossa regulação, dentro do que faz parte do nosso contrato de concessão, com metas definidas pelo nosso órgão regulador. Então, a gente deixa para o nosso ouvinte julgar. O senhor falou sobre contrato de concessão, Darcio, e aí eu queria perguntar algo técnico mesmo. O senhor é diretor de operações da Enel. Desde 2019, inclusive em novembro, nós conversamos com algumas autoridades que confirmaram esse número. De 2019 para cá, 35% dos funcionários foram demitidos. Ou seja, o lucro continua muito bom para a empresa, mas com um efetivo muito menor. Para você ter uma ideia, 36%, para o ouvinte ter um pouco mais de noção do que a gente está falando. A cada 3 funcionários que prestavam serviço aqui para a empresa, não existe mais, de 2019 para cá. Com poucos funcionários. Por exemplo, depois do temporal de segunda-feira, chegou aqui um posicionamento da Enel dizendo que 800 equipes faziam ali a reestruturação para que a luz voltasse na região inteira de cobertura. Não é pouco? Não dá para contratar mais funcionário para tentar melhorar o serviço que o senhor já julga bom? Assim, essa informação que houve uma redução do efetivo, ela não é correta, né? A gente atua com o volume de equipes necessário para atuar nesse momento. O que de fato acontece é que eventos como esse, que tem acontecido com ventos de 80, 100 km por hora, gera uma simultaneidade de eventos severos com quedas de centenas de árvores, que geram reparos de rede muito grandes, e aí acaba complicando muito, e essa operação é complexa, numa cidade que vocês mesmos relatam tem um trânsito que é um trânsito complexo, que sofre de alagamento, então até muitas vezes para a gente chegar a ter condições de fazer uma operação, acaba levando um pouco mais de tempo. Mas, de fato, não houve redução do efetivo em campo, isso tem que ficar claro, e o número de 800 equipes representa 3 vezes mais do que a gente atua no período normal da nossa operação. Senhor Dácio, vamos lá. O senhor disse que agora a empresa está preparada para os próximos dias e o que vem por aí. Eu acho que o senhor pode deixar, e eu queria dar essa oportunidade para o senhor, uma boa mensagem para o paulistano, para aquele que mora na região de concessão da Enel. O que vai acontecer caso a gente tenha o mesmo tipo de intempérie que a gente teve nos últimos dias? A gente segue empenhado até o momento em que a gente atender o último cliente assim, que está interrompido. Isso, óbvio que a cada dia a gente vai ter novas interrupções e os clientes serão atendidos. A nossa operação hoje, como eu comentei, a gente paralisou qualquer outra atividade, então técnicos, engenheiros, a equipe de construção de rede, de perdas comerciais, todas elas estarão na emergência. Enquanto a gente não conseguir ter uma estabilidade, mesmo frente, né, pegar um período de menos chuvas, com menos ventos, essa operação vai permanecer dessa forma até que esse período se encerre. E a gente, obviamente, espera que as condições climatológicas gerem menos impacto para todos, nos diversos aspectos, assim como cidadão, e também na parte de distribuição de energia elétrica. Senhor Dácio, o senhor me perdoe, por favor, eu não quero ser deseducado com o senhor. O senhor acabou de falar, o senhor deu números de equipes que me parece não ser nada mais do que obrigação da empresa, numa situação dessa, e o senhor disse que está torcendo para que não haja de novo fenômenos meteorológicos como aconteceram nos últimos dias. É isso mesmo, senhor? Eu tenho dificuldade de acreditar que o senhor está falando isso. É combinar com São Pedro? Não, assim, a gente está preparado. Mais de 3 vezes o efetivo sair de... primeiro, o evento que a gente teve lá em novembro é sem precedentes, né? Em nenhum momento da história da empresa a gente teve algo como aquilo. E a gente tem visto isso acontecendo, a gente habilitou mais equipes para atuar de novembro para cá, então a gente já tem mais equipes que podem atuar de outra maneira e a gente está preparado. A gente está preparado para enfrentar o que tem pela frente. Hoje, com o efetivo que a gente está colocando em campo, a gente está preparado para atender e fazer frente às condições que a gente tem vivido diariamente. Eu li no jornal hoje que tem uma decisão judicial que exige que vocês atendam os consumidores que ligarem para fazer a reclamação em até 1 minuto. Isso é verdade? Vocês estão atendendo? Como isso aqui é na área comercial, esse tema, sei que tem ações que foram feitas, a gente retomou alguns canais, não tivemos nenhum problema
nos canais de atendimento essa semana. Nesse período todo dessas chuvas, não tive nenhuma restrição de atendimento. Todos os clientes que tentaram fazer contato conosco foram atendidos. Em 1 minuto? Eu não tenho esse dado aqui, que é um dado comercial, não tenho o dado para te falar, que eu te digo que a gente não teve problemas nos canais de atendimento essa semana. E outra informação que tem é que essa decisão judicial obriga a empresa a dar uma previsão concreta nessa mesma ligação para o cliente de quando retoma o fornecimento de energia elétrica. Está acontecendo? Quando a gente passa as informações de previsão, quando elas são possíveis de ser passadas, então, por exemplo, quando você tem uma queda de uma árvore que destrói uma rede, você tem que chegar a uma equipe, chegar até o local para identificar o que houve, que tem que ter uma operação que vai ser feita entre Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Enel. Para esses casos específicos a gente tem dificuldade. Nesses momentos específicos a gente tem dificuldade. Para os demais a gente passa as previsões. Bom, de minha parte, viu, Lupato? Eu queria fazer mais 2 perguntas. Eu estou bem satisfeito já com as respostas e satisfeito no seguinte sentido. Está clara qual a posição da empresa para o nosso ouvinte, né? Eu não preciso falar mais nada. Acho que está bem claro, o ouvinte julga e avalia. E eu queria mais uma vez entrar num ponto que é da redução do efetivo, né? Porque o senhor, Dárcio, disse aqui que era uma informação incorreta, né? Os 36% dos funcionários demitidos de 2019, um ano após a privatização, né, da Eletropaulo, foi comprada pela Enel, que é uma empresa italiana. Mas esse é um dos pontos que está sendo investigado, inclusive, dentro da CPI da Enel na Câmara Municipal de São Paulo. E alguns vereadores tinham alguns questionamentos a fazer em uma sessão marcada para o fim do ano passado. O presidente da empresa em São Paulo era esperado e não compareceu à CPI da Enel. Então, mais uma vez, eu queria que o senhor confirmasse. Então, não houve uma redução no número de funcionários da empresa e o efetivo até cresceu nas ruas para o atendimento dessas situações? A gente não teve redução do efetivo em campo. Então, hoje a gente conta com equipes parceiras que têm as mesmas requisitos técnicos de treinamento, acompanhamento, e a gente faz uma comparação do que eu consigo mobilizar para operar em campo, o número está estável, não houve alteração. Nós temos aqui também uma pergunta de ouvinte, Dárcio, mas não é nenhum caso específico, é sobre uma questão técnica também. Bom dia, Vitor Lupato e Marco Antônio Sabino. Eu gostaria de saber por parte do diretor da Enel quando que os clientes vão ser ressarcidos em relação ao prejuízo da penúltima falta de energia que se deu na cidade de São Paulo. Grande abraço, Edson Gonçalves de Ipiranga. Penúltimo significa 2 meses, né? Novembro. Porque na verdade teve segunda, terça e quarta, né? Essa semana. Assim, tem 2 aspectos importantes em relação a isso. Então, a regulação estabelece que todos os clientes que ficam interrompidos por determinado período, eles recebem uma compensação pela duração individual na conta de luz. Essa compensação acontece normalmente 2 meses após o evento, que a gente tem período de competência para encerrar o indicador, divulgar ele para a ANEEL, tudo certinho. E o segundo aspecto é se houver algum dano elétrico em decorrência de alguma ocorrência, eles também podem e serão ressarcidos de acordo com o que está estabelecido na regulação, cumprindo lá os procedimentos que estão disponíveis no nosso canal de atendimento, no site, nas lojas, enviando as documentações necessárias. Tem uma equipe que faz as análises direitinho, orienta como que isso tem que ser feito, quais documentos têm que ser enviados e, dentro do que está estabelecido na regulação, efetua os ressarcimentos. O que é o pré-estabelecido pela regulação? Em até quanto tempo tem que fazer a devolução? A resposta, acho que em até 30 dias é feita e depois chegando essas documentações necessárias, faz a compensação disso daqui e aí o pessoal da área comercial tem mais detalhes aqui. A gente pode retornar com uma nota aqui informando qual que é o prazo certinho que a gente está estabelecendo esses ressarcimentos. Fica o meu compromisso aqui de retornar essa informação para vocês. E Dárcio, por que a Enel, até novembro, a empresa divulgava em notas
o número de residências afetadas, ou seja, 100 mil casas estão sem luz na área de cobertura, 150 mil chegou, né, em novembro. Por que isso não acontece mais? Por que não é divulgado o número de casas ou o número de afetados pela falta de energia elétrica? Estratégia de comunicação? Sim, na verdade, o que a gente teve em novembro foi um evento sem precedentes, como eu comentei com vocês. Então, a gente viveu ali foi atingido por uma situação climatológica que realmente atípica, que aí medidas atípicas para aquele período foram adotadas, inclusive no ponto de vista de comunicação. Mas normalmente a gente já atua dessa forma. Nós temos aí mais de 8 milhões de clientes. Hoje a gente está numa situação para um período de chuva dentro da normalidade, menos de 0,5% de cliente com algum impacto nesse momento, e é isso. É isso. Acho que o senhor resumiu bem a entrevista nessa sua última frase. É isso. Senhor Darcio Dias, porta-voz, diretor de operações da Enel, muito obrigado pela sua participação. Me perdoe em algum momento ser incisivo, mas a gente está aqui no papel de defender o nosso ouvinte e de falar em nome dele. Obrigado, um bom dia para o senhor. Obrigado a todos, obrigado pela oportunidade. Um abraço. Olha, sobre